eu preciso dar um contexto aqui de como é que o filme chega no ponto que o Doc aparece, né? Ele não é um personagem tão presente no começo do filme, ele não é ele quem dá o gatilho da trama, né? Não, ele não tem a ver com o plot principal, né? Na verdade, o plot principal tem, mas assim, o primeiro conflito que existe dentro do filme é o quê? Primeiro apresenta, né? É sempre assim, é o mundo comum. Se vocês forem estudar lá o Joseph Campbell, vocês vão entender por que começa todo o filme mais ou menos assim. É o mundo comum, né? Você está apresentando quem são os personagens. Então, o Relâmpago é aquele jovem prodígio, meio arrogante, que está quase sendo o campeão mais jovem, né, da Copa Pistão, que é o torneio deles lá. Tem o rei, né, o King, que é o piloto mais velho, é um cara que já está em vias de aposentar e tal, parece que a última corrida dele já está aposentando, e ele quer ser o campeão para aposentar como campeão. Ele faz parte da equipe, que é a equipe principal, né, do filme, que é a Dinoco, que é uma equipe que é famosa. Inclusive, o sonho do McQueen é ganhar o torneio para que ele chame a atenção da Dinoco, porque já que o rei está aposentando, ele quer entrar na Dinoco no lugar do rei. Então, para ele é questão de honra, tanto para bater o recorde, que ele é extremamente arrogante, ele é autorreferente, ele gosta de se vangloriar, ele tem uma pegada meio narcisista até, mas também para a questão profissional. Ele acha que ganhando a corrida ele vai estar mais próximo, né, ou vai estar garantido quase na Dinoco, que é a equipe mais foda que tem. Ele é patrocinado por uma marca de negócio de tirar ferrugem, né? Ele tem um pouco de vergonha e tal. Você vê que ele tem um orgulho muito grande de ser muito rápido, tal, não sei o quê, mas como ele não é famoso ainda, ele tem uns patrocinadores pequenininhos e o pessoal da equipe dele é pequenininho, uns caras meio humildes e tal, ele fica meio com vergonha. E é esse o cenário. E tem o Dick Hicks, né, que é o Chick Hicks, na verdade, que é o cara que é em tese é o cara mais perversozão, né? O cara mais malvado, assim, o cara que quer ganhar a qualquer custo e que não tá nem aí pra nada e tal. Esses são os três personagens do começo. Tem uma corrida que é a corrida final, que começa logo no início do filme, já é essa corrida. E aí o Relâmpago já demonstra muita arrogância ali, ele não quer parar para trocar pneu, para não perder tempo, então ele quer ficar só rodando, 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 rodando. Ele não troca pneu, ele só bota gasolina, o mínimo que dá, e roda, roda, roda. No finalzinho ele estoura o pneu. E aí ele tá para ganhar, mas ele não consegue andar muito rápido, porque o pneu tá estourado. E aí o Rei vem vindo também, e o Chick Hicks vem atrás também. E acontece lá um negócio muito esquisito, que os três chegam ao mesmo tempo no final. Tem aquela imagem que tem os carros chegando assim, né? Que é aquela imagem bem de aquelas corridas de Olimpíada, né? De atletismo, que é a câmera bem de lado assim, tira a foto, tá os três exatamente iguais, assim, um na frente, um do lado do outro. E aí vai ter a corrida de desempate. Deixa eu só levantar essa cadeira aqui para ficar mais enquadrado. E aí vai ter a corrida de desempate. A corrida de desempate vai ser na Califórnia, né? E aí eles têm uma semana para se preparar. Entre os três, né? Não tem mais ninguém, porque seria um desempate só entre os três que empataram, né? Então aí eles vão para a Califórnia e aí uma semana depois vai ter a corrida e vai ser decidido. É isso aí. Esse é o lugar comum do negócio. No caminho, o Relâmpago tá assim, bom, eu preciso chegar mais rápido que os outros, porque eu tenho mais tempo para treinar. Uma coisa meio quase que com Cristiano Ronaldo, assim, né? E aí ele acha que isso é a coisa mais importante do mundo, porque ganhar é mais importante do mundo para ele, independente de qualquer coisa. Então o que acontece é o quê? Ele força o Mac, né? O Mac é o caminhão de transporte dele, a andar mais tempo à noite, porque ele precisa chegar mais cedo para treinar mais, para ganhar e tal. Só que o Mac ele fica sobrecarregado, ele sai da pista, acontece um acidente, ele dorme enquanto ele está dirigindo, que é o caminhãozão de transporte, e o Relâmpago sai por uma estrada rural. E aí acontece um monte de coisa e ele acaba estragando uma estrada que dá numa cidadezinha lá. Ele se enrola com umas coisas e tal, dá um problema danado, ele se perde e aí ele acaba causando um acidente que é destruir a estrada, né, de uma cidade pequenininha que chama Radiator Springs. Ou seja, ele, através da arrogância dele, do desrespeito dele com o funcionário dele, querendo que o cara trabalhe muito mais do que ele aguentou, né, o Mac,
ele faz com que um acidente seja causado, e aí ele ainda assim, além disso, ele destrói parte da estrada que é da cidade, do pessoalzinho bem do interior, lá bem humildezão. E essa é a história. E aí ele é acusado, né? Ele é julgado depois, ele recebe o julgamento, a cidade acusa ele de ser culpado, de ter estragado a estrada, e aí, aqui a gente já vê a apresentação dos personagens dessa cidade. A primeira deles é a Sally, que é a advogada que vai acusar ele, né? E o juiz é o Doc. Então aqui a gente já vê a apresentação do Doc como a primeira, como a primeira manifestação paterna, que é a lei. Ele vai exercer a lei em cima do relâmpago. Por quê? Porque ele como juiz, vai condenar, deixa eu ver aqui, só que eu... Então a primeira referência paterna do Doc é a lei, ele é o juiz, ele vai colocar limites no relâmpago, ou seja, vai falar assim, olha, você cometeu uma coisa que é errado, portanto você vai pagar por isso. Ou seja, ele está dizendo que você não pode fazer o que você quiser, você não pode chegar aqui, destruir a cidade e ficar imune, e ficar impune com isso. Você vai precisar pagar por aquilo que você fez. Essa é a primeira referência paterna. E ele obriga o Relâmpago a trabalhar, ele obriga o Relâmpago a refazer a estrada. E ele fica puto, porque ele é um famoso carro de corrida, isso é uma ferramenta perfeita de design e velocidade. Ele fala isso. Eu não sou um consertador de... Ele desdenha, né, daquilo que é o trabalho duro, daquilo que é o trabalho comum, braçal, né? Ele é um artista praticamente, ele é uma grande fenômeno da natureza. Ele não pode ficar ali, naquela cidade cheia de caipira, ele fala isso toda hora, aquela cidade cheia de caipira fazendo um trabalho braçal qualquer. Ainda mais que, pô, eu tenho que ganhar a minha corrida, né? Eu vou ficar perdendo tempo aqui, né, consertando estrada, sendo que os caras que são meus oponentes estão lá treinando na Califórnia lá e tal. E aí ele faz isso, ele ignora tudo isso, né, o Doc, e obriga o Relâmpago a trabalhar. Só que aí que acontece um negócio muito engraçado, porque aí, para fazer, né, o mais rápido possível e poder ir embora para treinar, o Relâmpago faz da forma porca. Ele faz de um jeito bem porco, bem idiota, bem mal feito. A estrada fica toda ondulada, toda esquisita, parecendo essas estradas nossas mesmo. Parece que o Relâmpago que fez as estradas aqui de onde a gente... Né, de qualquer lugar que você mora. Eu vou falar aqui de Minas, mas foda-se o lugar. É tudo uma porcaria. E aí, obviamente, a gente vê aqui a imposição novamente do Doc. Falando, não, você não fez direito. Você vai destruir isso aqui que você fez. Você vai quebrar essa estrada de bosta que você fez. E você vai refazer tudo. E você só vai embora. Ah, mas aí quantos dias e tal? Olha, sei lá, 3, 4 dias você consegue fazer. E aí, e aí pronto, aí ele realmente deprime, ele se vê ficando preso numa cidade, cheio de gente desconhecida, com uns costumes estranhos, umas coisas esquisitas. Até que ele meio que se conforma, ah, tá bom, beleza, vou fazer aqui e tal, vou fazer. E aí, nesse meio tempo, ele acaba, isso não tem a ver com o assunto da live, mas ele começa a curtir um pouco a cidade, ele começa a fazer amizade, ele começa a conhecer as pessoas, ele começa a entender mais ou menos quais são as motivações das pessoas. Ele começa um pouco a gostar de se enturmar com o homem comum, né? Que ele não tinha costume, ele estava acostumado com os holofotes, com a mídia, com aquelas coisas todas. Ele começa a fazer uma amizade muito legal com o Matt, né? Por quê? Porque o Doc obrigou ele a pagar pela merda que ele fez. Então vê que aqui a gente já tem uma lição importante na questão da paternidade, né? Se seu filho faz um negócio, primeiro, um negócio errado, ele precisa reparar aquilo de alguma forma, né? Não tem como você simplesmente fingir que não aconteceu. No final das contas, era o que o Doc queria fazer, porque ele tem um trauma pesadíssimo com o carro de corrida, eu já vou falar disso mais na frente. Ele tem traumas pesados com carros de corrida. Então a primeira coisa que ele fez quando ele viu que o Relâmpago era um carro de corrida, ele olhou e falou assim: carro de corrida? Sai daqui, sai da minha cidade. Aí a Sally, que era advogada não é de ataque, né? A advogada que estava processando ele, é porque é de defesa e o de ataque, né? Mas
ela fala, não, de jeito nenhum, ele não vai embora não, ele vai ficar e vai consertar. Não, quero esses marginais longe daqui. Você vê que tem um ódio, né, ali. E aí mais na frente a gente entende por quê. Então, aí enquanto ele estava se ambientando ali, o Relâmpago, a gente tem a segunda referência paterna que ele tem do Doc Hudson, que agora ele já perdeu a raiva, né, um pouco aquele ímpeto de odiar todo mundo, odiar tudo que tem ali. Ele começa a se ajeitar, né, começa a se colocar ali naquele lugar, começa a meio que a se adaptar a algumas coisas. E ele começa a ver o Doc Hudson treinando numa pista de areia. E aí ele vê que o Doc está lá acelerando, acelerando, e acelerando numa pista reta de estrada de chão, e fazendo uma curva muito bem feita, que é uma coisa que ele não... é uma coisa completamente desconhecida para ele, que é fazer curva em areia. Porque ele é um carro de asfalto, ele é um carro de pista. Aquelas NASCAR, né? Aquelas corridas em circuito oval e tal. Aquelas coisas devem ser chato pra caramba, não sei como é que o americano gosta daquilo, mas é muito famoso lá. Então ele não está acostumado com pista de rua, pista de terra. E ele vê o Doc fazendo uma curva muito bem feita na terra, e ele fica encantado com aquilo. Ele fica maravilhado com aquilo. Então já é o segundo elemento da referência paterna que o Doc exerce no Relâmpago, que é a liderança, que é o papel de líder. Ele olha para o Doc e ele vê uma coisa fantástica, uma coisa que ele não estava acostumado, uma coisa que é uma novidade para ele, uma coisa que é muito, muito diferente para ele. E ele fala assim, eu quero aprender isso aí, porque isso aí é muito legal. Então é a segunda referência. Como ele tem o ímpeto profissional, assim, de ser o melhor carro do mundo e tal, isso vem até da questão narcísica dele, mas ele tem esse ímpeto profissional, então ele não olhou e ficou indiferente, ele olhou e falou assim, caramba, eu quero isso daí. Então aí ele começa a tentar fazer os movimentos. É até uma cena engraçada, porque num dia desse que ele tava lá consertando a estrada e tal, de repente ele some. Ele, de noite, né? Eles acham até que ele fugiu, porque ele tem lá um tanto de gasolina que é o tanto específico para ele ficar durante o dia, eles não colocam muito para ele não ir embora e rachar fora, então eles botam um pouquinho, que se ele escapar, igual chegou a acontecer uma vez, a gasolina acaba e ele para logo ali na frente, né? Ele não vai embora para sempre. E aí eles botam um pouquinho de gasolina nele e aí eles dão de cara lá com o lugar vazio, né? E aí fica todo mundo assim, pô, ele fugiu, e o Mate, né, que é o caipirão, assim, é meio que o Chico Bento da história, assim, um coração bom pra caramba e meio bobão, assim, ingênuo, né, ingênuo acho que é a palavra melhor. Ele é o cara que fica assim, pô, mas o Relâmpago era meu amigo, ele foi embora, ele fica bem chateado mesmo. E aí o Relâmpago chega assim e fala, ué, o que vocês estão tristes aí? Ele, que o Relâmpago, é uma cena meio Chaves, né? É que o Relâmpago foi embora e tal. Aí ele olha pro lado, vê que é o Relâmpago. Aí eles descobrem que, na verdade, ele não estava indo embora, ele tava indo treinar de noite. Porque ele ficou completamente obcecado. Fala, Felipe, boa noite. Ele ficou completamente obcecado por aquela manobra que o Doc fez e ele ficava treinando de noite para fazer aquilo. Então, entende assim, o papel de liderança que o Doc exerce nele não é uma coisa forçada, que é exatamente o que acontece com uma criança e um pai. Uma criança não olha para o pai e o pai fala assim, agora eu vou te obrigar a ser como eu. E aí você começa a obrigar a criança a fazer as coisas que você faz. É natural da criança olhar para o pai e querer fazer igual. Hoje, esses dias eu tava aqui na lagoa aqui, passeando com o Rafa, e fui fazer barra, né? Tinha umas barras fixas assim. Aí fiz a barra e depois baixei no chão pra fazer flexão. Uma sériezinha de barra e flexão ali. E eu chamei o Rafa aí, filho, vem fazer flexão com o pai. Ele abaixou na hora, ele não perguntou, ele não questionou, ele não fez nada, ele abaixou e começou a fazer umas flexõezinhas, tadinho, todo tortinho, assim, todo esquisitinho. Umas flexões meio que igual do Bolsonaro, assim, flexão de pescoço, feio demais. Mas ele imitou. E aí ele chegou em casa aqui, depois a babá comentou comigo. Ele lá na sala, sozinho, brincando com ela e tal, ele começou a baixar e fazer. É natural da criança querer imitar aquilo que ela olha pro pai e ela fala assim, cara, isso é muito legal. E aí ela naturalmente vai querer fazer. Então essa é a segunda referência dele, uma referência de trazer uma coisa diferente, uma referência de líder, trazer uma coisa diferente que deixou o Relâmpago abismado e ele quis fazer igual. Né? Então
Esse é o terceiro ponto. E aí a gente parte para a terceira referência paterna que o Relâmpago teve, o Doc teve nele, que mas antes eu preciso explicar o contexto. Deixa eu só beber uma água aqui. Tem um outro contexto nisso daqui, que o filme ele é cheio de plot twist, né? Você vai tendo um monte de coisa acontecendo que dá uma virada na história. E essa aí é uma delas, que é a hora que a gente descobre por que o Doc tem tanto ódio de carro de corrida. Por isso que ele queria que o Relâmpago fosse embora na hora, mesmo sem consertar nada. Por quê? Porque ele já tinha sido um carro de corrida antes. O Doc Hudson é um cara que ele está instalado numa cidadezinha pequena, ele meio que virou médico, assim, mecânico, né, que carro. Mas ele é o mecânico da cidade, juiz, em umas posições assim de status, né? Ele é um senhor mais velho, uma posição de status, de quase como se fosse um sábio, né, da cidade. Só que ninguém sabe ali que ele já foi um famoso carro de corrida que já ganhou 3 Copas Pistão, que é o grande sonho do Relâmpago. E aí o Relâmpago descobre sem querer. Ele entra numa garagem, uma garagem escura, assim, não lembro qual foi o contexto para ele entrar ali. Ele entra e ele dá de cara com uma moldura, assim, uma capa de jornal. Na capa de jornal o Doc tá batido, ele bateu, e aí ele tá com fumaça saindo, todo ferrado, todo fudido ali. E aí assiste, cara, é muito bom. E eu vou postar no domingo esse áudio inteiro no podcast. Assiste o podcast antes, você vai. Se bem que vai ter spoiler, né? Aí não, às vezes atrapalha um pouco, mas depois reassiste o podcast depois de ver o filme, que eu tô destrinchando aqui um monte de componentes da questão da paternidade do Doc Hudson com o Relâmpago. E você vai ver direitinho como é que as coisas eles são muito bem feitas. O filme é muito bem feito. E ele descobre, então, que o Doc ele era um carro de corrida e ele sofreu um acidente. Depois desse acidente, ele foi abandonado pela equipe dele. A equipe dele, o showbiz, né, o mundo business, abandonou o Doc, virou as costas para ele. Quando ele sofreu um acidente, não pôde correr mais. Então ele tem um histórico de ser um carro de corrida, ele tem 3 Copas Pistão, ou seja, ele foi extremamente bem sucedido. E ele tem vergonha disso, porque ele foi abandonado. Então ele esconde o passado dele e o McQueen, sem querer, descobre o Relâmpago, né? E aí então ele tem um outro estalo, assim, que é a questão do exemplo. O exemplo no sentido de vida mesmo. Ele bate o olho e fala, caraca, esse velho aqui que tá me enchendo o saco, esse velho rabugento, esse velho maluco que só fica pegando no meu pé, enchendo meu saco, esse cara é um puta de um astro dos anos, sei lá quantos, anos 70, 60, sei lá. Então aí você descobre várias coisas. Você descobre que o Relâmpago começa a desenvolver uma admiração muito maior pelo Doc. O Doc fica com mais vergonha ainda porque ele foi descoberto, né? E aí o próprio Relâmpago ensina uma lição para ele muito legal, que é olhar para ele e falar assim... aliás, o Doc tenta dar um esporro nele, né? Você não devia ficar fuçando nas coisas dos outros e tal. Você vai embora daqui, seu lugar não é aqui, seu lugar é na corrida e tal. Aí o Relâmpago fala assim, mas peraí, quem que tá sendo errado aqui? Você tem um monte de amigo aqui que nem sabe de onde você veio, nem te conhece, você fica se escondendo. Quem que é o covarde aqui? Quem que é o egoísta aqui? Porque a ideia é que o Relâmpago era egoísta o tempo todo e realmente era. Ele começa o filme como um egoísta arrogante, todo... Ele começa o filme todo errado, todo narcisista, todo fodido, todo ferrado. E com o tempo ele vai baixando a bolinha dele. E nesse final, quando ele já está no arco final dele, do amadurecimento dele, ele confronta o Doc. Fala, cara, você falou mal de mim o tempo todo, que eu era egoísta, mas o egoísta é você também. Porque você está se escondendo por causa do seu orgulho ferido, por causa do seu trauma. Você está se escondendo das pessoas que você considera como amigos. As pessoas que estão aqui na cidade, que você orienta, que você conserta, que você cuida. Eles, que são as pessoas mais próximas de uma família que você tem, não sabem quem você é por conta de um egoísmo seu. E aí pronto, e aí essa terceira parte, né, essa terceira referência, então vamos voltar aqui só para a gente recapitular. A primeira referência paterna é ele ser a lei, né, foi o juiz do caso quando o Relâmpago fez um monte de merda, ela destruiu a cidade, destruiu a estrada, ele o condenou e fez ele consertar. Essa é a primeira função de um pai, ser a lei. A segunda referência é de ser um líder.
ou seja, de ensinar coisas, de fazer coisas muito legais, né? Tipo fazer curva na estrada de chão e despertar no filho a vontade de ser aquilo também. Fala, cara, eu queria muito ser isso aí porque meu pai é muito foda. Ele faz um negócio aí muito legal e eu quero fazer isso. E naturalmente ser a liderança nessas coisas. E a terceira é ser o exemplo, de ter conquistado coisas que o seu filho gostaria de conquistar. E aí ele vai bater o olho, vai ter uma admiração muito maior, vai ser muito mais fácil ele te ouvir, enfim. Essa é toda a questão do Doc. E aí passa o tempo, né? Aí ele termina a estrada, nesse meio tempo ele já está totalmente ambientado. E aí é muito legal porque tem uma coisa nesse finalzinho dele que demonstra que ele mudou totalmente, que demonstra claramente que ele é uma outra pessoa de quando ele chegou nessa cidade. Que ele era egoísta, arrogante, prepotente, narcisista, e aí agora ele passa a ajudar todo mundo. Ele passa a consumir, porque é uma cidade muito pequena, que não tem mais... a estrada que passava lá foi desativada, fizeram uma outra estrada, que seria uma espécie de BR, né, que passa por fora da cidade. E aí, todo mundo que mora ali, que tem o Luigi, que vende pneu, tem a Flor, que tem o tanque, que seria um restaurante, né, que é o posto de gasolina. Tem todo um comércio ali que ficou totalmente abandonado. Tem o cara que é o cara que tem a gasolina orgânica lá, que é o maconheiro lá, que é a Kombi, que é dos anos 60, né? Tem várias pessoas ali que estão minguando, porque não tem mais cliente. E aí o Relâmpago, que ele provavelmente tem, né, muito dinheiro, que ele é um astro da corrida, ele passa na loja de todo mundo e consome tudo ali. Ele compra pneu com Luigi, ele compra gasolina orgânica, ele compra... Ele recebe uma pintura nova, tem um caboclo lá que é um meio grafiteiro, assim, ele é meio tipo um malandrão, assim, tá um cara meio do grafite, que faz a pintura, ele pega uma pintura nova e tal. E aí finalmente ele ajuda todo mundo, deixa a cidade melhor. E aí o que acontece? Quando ele faz a estrada bonita, quando ele faz a estrada bacana, todo mundo olha, tem uma fala lá que o nego olha um pro outro e fala assim, cara, essa estrada aqui tá muito bonita, fez a sua loja parecer um espelunca, hein? Aí o cara olha assim, realmente. Aí, daquela estrada bonita que o Relâmpago fez com carinho, com amor, dessa vez, né, tendo o coração dele ali naquele lugar para fazer o trabalho bem feito, para fazer a coisa bem feita, para deixar tudo bonito, as coisas começam a se embelezar em volta dele, né? A cidade começa a se sentir na obrigação de ficar mais bonita, de ficar mais cuidada, de ficar mais bem cuidada mesmo. E aí os próprios integrantes da cidade começam a melhorar, a consertar um negócio que estava ruim aqui, a botar um neon, botar não sei o quê. E a cidade ganha vida através do trabalho diligente, né? O trabalho cuidadoso do Relâmpago, que na verdade, estava ali cumprindo uma pena. Então veja que da arrogância dele, ele foi obrigado a cumprir um trabalho, do trabalho braçal, do trabalho ali duro mesmo, de pegar, ele tem que arrastar um caminhão que é a Bessie, né? Ele tem que arrastar um caminhão cheio de piche, e aí voa piche nele, é um trabalho braçal de verdade. Ele construiu um caráter nele mesmo, através do trabalho braçal, ele começou a dar valor para aquilo, e ele fez com tanto cuidado, com tanto zelo, que ele melhorou a estrada e tudo em volta dele melhorou, através daquele esforço dele. Então, e além de tudo, como cereja do bolo, ele mostra generosidade comprando, consumindo coisas de todo mundo. E ele vai, então, para a corrida final. E aí a cereja do bolo, porque nem precisava tanto, né? A história, o arco dele de sair de um ponto e chegar até um outro ponto muito melhor, muito mais evoluído, muito mais consciente daquilo que ele é como ser humano, que é carro, né? Mas estamos falando de ser humano. Já está feito. Então ele vai para a corrida, ele chega lá, outra pessoa. E aí no meio da corrida acontece que o Chick Hicks, né, que é aquele terceiro corredor, então tá o Relâmpago, o King, que é o rei, né, que é o corredor mais velho, que já está aposentando, e o Chick Hicks, que é o mais perverso, assim, é o cara que tá a fim de ganhar a qualquer custo e tal. No meio da corrida começa lá e tal, o Doc aparece. Por quê? O Relâmpago, ele estava sem chefe de equipe, porque ninguém conseguia trabalhar com ele, tão arrogante que ele era. Do nada, o Doc engole o orgulho dele, isso também é muito foda. Ele engole o orgulho dele de ter os traumas dele, de ter o ressentimento dele com o mundo, com o showbiz, né? Ele engole aquilo tudo e ele aparece. Ele tem as pinturas de novo, né? Porque ele tirou as pinturas de corrida dele, o número, o nome e tal.
E ele reaparece lá todo repavimentado, assim, com os números, com o nome dele, Hudson Hornet, né? Ele até tinha mudado o nome. O nome dele mesmo é Hudson Hornet, e ele reaparece como chefe de equipe do Relâmpago. E ele do nada, ele aparece lá no microfone, né? E chega e fala, bora moleque, vamos ganhar isso aí e tal. É muito legal ele como um cara mais velho, todo cheio de trauma, todo cheio de problema, ter engolido isso para ajudar o Relâmpago, porque agora ele percebeu que o Relâmpago tinha ajudado a cidade toda. Ele meio que sentiu na obrigação de fazer um pouco também pelo Relâmpago. Você vê que as coisas elas vão se escalonando, né? A bondade e a beleza e as virtudes elas vão sendo escaladas, mas precisa começar de algum lugar, né? E aí acontece exatamente o que aconteceu com o Doc na época dele. O King, que é o rei, né, que é o carro mais velho, ele entra no acidente, não, né? O Chick Hicks, que é o malvado da história, dá uma batida nele para conseguir ganhar a corrida e ele voa longe. Ele sofre um acidente. Ele tem, na última corrida, na última volta, quase chegando, ele sofre um acidente e fica todo torto lá, todo batido no meio do nada. O Relâmpago olha para aquilo e é muito legal que a imagem ela foca assim no King e aí desfoca e vem aparece o Doc ali, daquela foto que o Relâmpago viu no jornal. Então ele sobrepõe, né, a imagem que ele está vendo ali agora com a imagem que ele viu do jornal. E aí ele lembrou de todo o trauma que isso causou no Doc. E aí ele para na frente da linha de chegada aqui, ó, na frente dele. Eu até arrepio com essa porra. A linha de chegada na frente dele, ele para na linha de chegada e para. Ele não ganha a corrida. Isso o Chick Hicks, que é o cara, o mauzão da história, passa correndo, ele ganha a corrida, o Relâmpago volta, ele dá ré, pega o... É porque no carro não tem como você botar o braço do cara aqui e ir carregando, né? Então ele tem que... Ele pega assim por trás e vai empurrando o King. E é muito engraçado, porque o King fala assim, você tá ficando doido, moleque? Você tem que ganhar a corrida e tal. Ele, não, o rei tem que terminar a última corrida dele. Não tem chance do rei não terminar a última corrida dele. Eu até arrepio essa porra. E aí, o que acontece é, o Relâmpago fica em terceiro, o King fica em segundo, porque o Relâmpago vai empurrando ele, né? Ele fica em último. E aí, o que acontece é que o ciclo se fecha. Ele não deixou o que aconteceu com o Doc, o que traumatizou o Doc, acontecer com a pessoa concreta que estava ali na frente dele. Porque ele não tinha como mudar o passado, mas ele estava ali, uma situação onde ele tinha que escolher entre a glória máxima, que é ser o campeão mais jovem da história da Copa Pistão, ou ajudar um senhor que era um senhor bondoso, um senhor generoso, um cara experiente, um cara que sempre tratou ele bem, que sempre fez, né, tem toda a cortesia com ele, um cara muito respeitado. Você vê que os comentaristas, né, os narradores falam com respeito pelo King e tal. Então ele abre mão de ganhar a Copa Pistão para fazer o King terminar a última corrida dele. No final das contas, ele tá saindo assim, e aí ele recebe a tão sonhada proposta da Dinoco, que é a equipe do King. O King estava aposentando, a equipe ia ficar sem piloto, e ele achava que tinha que ganhar a Copa Pistão para ser convidado para a Dinoco, que é a equipe. Sendo que no final das contas, eles vieram chamar ele do mesmo jeito. Por quê? Porque ele fez o certo. Então, aí ele fala assim, não, mas eu não ganhei. Eu não ganhei a porra da corrida. Quem ganhou foi o Chick Hicks lá. Não, a gente não quer saber disso. A gente quer esse tipo de pessoa aqui junto com a gente. Então, essa é a mensagem do filme. É a jornada entre um adolescente, né, totalmente rebelde, arrogante, todo prepotente mesmo, autorreferente, que tudo na vida é dele, descobrindo como é importante a gente se diminuir nas situações importantes e colocar os outros, o serviço aos outros, na frente, porque isso é que vai dar sentido para a nossa vida. Esse tipo de coisa é o que deveria, né, ser a primeira coisa, né, na prioridade de todo pai para ensinar para o filho. É exatamente isso que o Doc Hudson ensinou com o Relâmpago. Claro que ele não teve essa intenção. Quando ele botou ele para trabalhar lá, ele tinha a intenção de puni-lo. Afinal de contas, ele era um carro de corrida. E carro de corrida é tudo marginal, tal, tudo filha da puta. Tal. Mas no final das contas, o que acontece é o Relâmpago virou um ser humano decente através do trabalho duro e através de
pagar aquilo que ele fez de errado e, nesse meio tempo, tentar ser generoso com as pessoas que estão ali na volta dele, por mais que sejam caipiras, por mais que sejam pessoas simples, simplistas, humildes, pessoas comuns mesmo, que eram pessoas diferentes das quais ele estava acostumado a lidar no showbiz e tal. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu fiz um roteiro aqui, mas no final das contas eu tenho problema sério com o roteiro. E é isso. Essa é a jornada do Relâmpago. Eu aconselho que vocês assistam várias vezes, porque, inclusive com os filhos, porque é um filme muito legal. É um filme cheio de valores muito, muito legais, valores de amizade. A amizade do Relâmpago com o Mate, que é o Chico Bento da história, né? O cara mais puro de coração, o cara mais bobão, assim, e que realmente se conecta com ele, vira amigo dele, eles fazem coisas juntos e tal. É uma relação muito legal, muito bacana. E são coisas bacanas para mostrar para os filhos, né? Na semana passada eu tive a live com a Bianca Columbari, a gente estava comentando sobre o filme do Nemo, né? E como o nível dos filmes infantis vem só caindo, só progressismo, só cultura woke, né? Aquelas coisas malucas. E assim, o que a gente precisa fazer é dar uma resgatada nos filmes mais antigos. Eu nem sei de que ano que é o Carros. O 2 também eu lembro que era bom, mas eu acho que eu não cheguei a assistir tanto quanto o 1. Eu tenho ele todo de cor aqui na cabeça. Não cheguei a assistir tanto o 2, mas eu lembro que ele era bom também. Mas fica a dica aí, fim de semana tá chegando, assistam Carros. E aí qualquer coisa, deixa aí nos comentários, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Domingo esse áudio vai estar no podcast, vocês podem assistir à vontade também. Indiquem para os amigos, chama os outros, manda para os pais que vocês conhecem, manda para os filhos de, sei lá, 8, 10 anos, que não estão tendo contato com esse tipo de filme, né, com esse tipo de sensibilidade. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, por ter ficado aí. Até a próxima e é nóis.